Andando pela fé na autoridade de Jesus. Esse é o tema da palavra. Andando pela fé na autoridade de Jesus. Nós estamos no ano da fé em movimento. E nós precisamos parar de andar por nossos sentimentos e de uma vez por todas decidir andar pela fé. Não é só viver, é andar. Esse texto, irmãos, ele é um dos textos que eu amo. Amo pregar nesse texto, já preguei várias vezes, mas sempre o Senhor fala algo diferente. Aqui eu vejo uma igreja. Pedro e João, a Bíblia diz que eles estavam indo para o templo orar, por volta das 3 da tarde. Aqui eu vejo uma igreja apaixonada. Aqui eu vejo uma igreja faminta. Aqui eu vejo uma igreja necessitada da presença do Senhor. Às 3 da tarde é só para quem precisa. Às 3 da tarde é só para quem entende. Às 3 da tarde é só para quem tem fome e sede. Às 3 da tarde é só para quem sabe que não tem como se viver sem a presença do Senhor. Às 3 da tarde é só para aqueles que sabem que não conseguem dar um passo sem ouvir o Senhor antes. Às 3 da tarde é só para aqueles que queimam pela presença do Senhor. Às 3 da tarde é só para aqueles que entendem que a sua alma precisa da palavra de Deus para matar uma fome e uma sede que esse mundo não oferece. O texto diz que eles estavam indo ao templo orar às 3 da tarde. E aí, quando eles chegam na porta do templo, eles se deparam com um aleijado de nascença. Estava sentado ali, que era carregado todos os dias. E ele era colocado ali do lado da porta, chamada Porta Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse. Quando eles viram, Pedro e João viram aquela cena. Eu vejo uma igreja apaixonada, porque é uma igreja que não está distraída para as realidades desse mundo. Nós, igreja do Senhor, nós não podemos estar vivendo distraído para a realidade desse mundo. A gente não pode estar vivendo apenas pelo salário da nossa conta. A gente não pode estar vivendo apenas pelos problemas que a gente precisa resolver. É as contas que a gente tem que pagar, os compromissos do nosso trabalho. A gente precisa trabalhar, isso é louvável, isso é legítimo, mas a gente não pode viver só à mercê disso. A gente precisa estar vivendo pela fé e caminhando, andando pela fé na autoridade que Jesus nos constituiu, nos liberou. Então essa igreja, ela não estava distraída, porque ela percebeu a necessidade, ela percebeu uma realidade que o mundo estava impondo. Aquele homem, irmãos, a Bíblia vai dizer no capítulo 4 de Atos, verso 22, que ele tinha 40 anos de idade, carregado na mesma paralisia desde que ele nasceu. Todo dia era levado, todo dia ele pedia esmola, todo dia ele estava ali na porta do templo. Dentro um lugar de adoração e milagre, do lado de fora um lugar de dependência. Mas aquele homem nunca entrou, ele estava do lado de fora de uma realidade que tinha dentro. Mas aquele dia algo mudou. Existe um dia que Deus marca na sua agenda, que Ele resolve mudar nossas realidades. Existem dias que Deus trata conosco. Existem dias que o Senhor usa pessoas na nossa direção. Existem dias que o Senhor não nos deixa do mesmo jeito. Aqui existem duas perspectivas. A perspectiva daquele homem que estava ali uma vida toda parada, sem experimentar de uma autoridade, de um poder de Deus. E a vida da igreja do Senhor, que estava ali em constante busca, em constante paixão, em constante amor, em constante oração. E nessa noite eu quero ficar com essa perspectiva de uma igreja apaixonada, de uma igreja que decide andar pela fé na autoridade de Jesus, uma igreja que não se conforma. Se o ambiente está frio, é eu e você que tem a responsabilidade de mudar o ambiente. Se a nossa casa está em guerra, somos nós que temos a responsabilidade de mudar os céus da nossa casa. Mas se nós estamos vivendo numa geração do conformismo,
É muito mais fácil as pessoas se conformarem com o que está, com a realidade que está, porque vai dar muito trabalho de mudar. Se aquela igreja pensasse assim, João e Pedro dizem, o nosso compromisso é ir para a igreja orar. Mas não, se a gente parar aqui vai dar muito trabalho. Ajudar pessoas vai dar muito trabalho. Ir em busca de pessoas dá muito trabalho. Nós precisamos, irmãos, parar de querer viver de um conformismo que não nos cabe. O Senhor não nos deu esse coração conformado, esse espírito conformado para a gente viver na mesmice, no mesmo nível, no mesmo ambiente, na mesma atmosfera. Eu venho, eu volto e parece que nada aconteceu. Aqui nós podemos aprender algumas realidades do Evangelho que precisa queimar em nós, que precisa nos alavancar a viver pela fé, a fé que gera milagres, irmãos, a fé que decide deixar passados para trás e andar em um futuro que Deus tem para mim e para você. Qual a primeira realidade de uma igreja apaixonada? É que o passado não define o que nós recebemos. Uma igreja apaixonada, ela não é definida pelo que ela já viveu. Uma igreja apaixonada é aquela que gera o que ainda vai viver para frente. Nós temos 10 anos de igreja, mas a gente não pode estar conformado pelo que a gente já viveu, pelo lugar que o Senhor nos trouxe. Isso aqui não é nada, irmão, isso aqui é apenas uma partícula. Deus pode nos dar um lugar 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes maior do que esse. Mas não é conformado que Deus vai nos dar. Não é achando que está tudo bem resolvido. Não está, irmão. As pessoas estão aí fora no mundo, perecendo, morrendo. Jesus está voltando. E a gente precisa saquear o inferno e povoar os céus. Deus não gosta de corações conformados. Deus gosta de corações inconformados. Deus não gosta de uma igreja conformada, paralisada naquilo que ela já alcançou, nas 30 membros que ela tem, nos 500 membros. Não, Deus gosta de uma igreja apaixonada, uma igreja simples, mas apaixonada, uma igreja simples, mas profunda na palavra, uma igreja que não se conforma, uma igreja que quer ver isso aqui, irmão, faltar lugar. Eu quero ver faltar lugar aqui para as pessoas. Eu quero ver o Senhor ter que nos ajudar a comprar as casas aqui de trás e derrubar essa parede e aumentar. Eu quero ver o Senhor nos levar para um lugar maior. Desde que a gente botou o pé aqui, eu sempre disse, isso aqui não é nada, isso aqui vai ser só a igreja das crianças. Eu creio nisso, que esse prédio aqui vai ser só para nossas crianças fazer o culto dela. E a gente vai estar onde? A gente vai estar num ambiente como esse aqui da Tupã. Mas não é conformado que Deus nos dá essas coisas. Você está entendendo ou não? O que é alguém conformado? É alguém que vive de passado, dos méritos do passado, das medalhas que estão na parede do passado, dos troféus que você já conquistou, dos diplomas que você tem. Até quando você vai viver assim? Pedro e João, quantas experiências eles não viveram com o Senhor? Quantos milagres eles não viram? Eles podiam dizer, já sossegou, a gente já fez o que tinha que fazer, tá bom, a gente vive das histórias, vamos agora só contar as histórias que a gente já viveu com Jesus. Irmãos, eles viveriam muito bem só contando as histórias que eles viveram com Jesus. Mas isso era andar conformado. E eles sabiam muito bem que o Senhor não ia se agradar se eles parassem no conformismo do passado. Você está me entendendo, amém? Tem muita gente parada no conformismo do passado. Não se faz igreja do passado. Igreja de hoje não se faz como igreja de 10 anos atrás. E igreja de amanhã, daqui a 10 anos a gente não pode estar como se a gente tivesse hoje. Você está comigo ou não? Então eles vão para a igreja orar às 3 da tarde, mas eles não estão conformados. Por quê? Porque conformado não vê a necessidade à sua volta. Uma igreja conformada, ela não está nem aí para a necessidade que está nesse mundo. Ela não está nem aí para a injustiça desse mundo. Ela não está nem aí para as pessoas que estão necessitadas de Jesus nesse mundo. Nós não podemos ser essa igreja. O passado não define o que você pode receber, igreja do Senhor. Em contrapartida, o nome de Jesus define o que você pode se tornar. Pedro, ao ver aquela cena,
A igreja que é representada por Pedro e João vê aquela cena. Ele não olha para aquele homem e diz assim: você é coxo desde que nasceu, então essa é a sua realidade, você nasceu assim, vai morrer assim. Quantos de nós não pensamos realidades assim, irmãos? Até para nós, às vezes a gente olha para o espelho e a gente se vê como alguém que é assim, nasceu assim e vai morrer assim. Eu nasci aqui nessa geografia e vou morrer aqui nessa geografia. Eu nasci com a realidade da minha casa assim, e essa é a realidade, se conforme. Não, não, não. Você precisa se levantar na autoridade de Jesus para mudar realidades da história da sua geração. Você precisa se conformar para mudar realidades e não se conformar, mas se levantar com a autoridade no nome de Jesus. De um lado, um homem conformado, 40 anos, na porta de um ambiente que poderia mudar a sua realidade, vivendo de esmola, vivendo de migalhas, vivendo daquilo que as pessoas poderiam dar do que sobra. Do outro lado, uma igreja apaixonada, uma igreja apaixonante, que não se conforma com as realidades. Pode não ter prata, não ter ouro, mas tem autoridade no nome de Jesus para mudar a história das pessoas. Aqui é uma igreja que não tem prata, não tem ouro, mas tem autoridade. Nós estamos no meio de uma geração em que igrejas hoje tem muita prata e muito ouro, mas onde está a autoridade? Nós precisamos, irmãos, buscar andar por essa fé, uma fé na autoridade que Jesus liberou. Aquela igreja olha para aquela pessoa e diz assim: nós não temos o que você está pedindo, mas nós temos o que você está precisando. Essa é a voz da igreja para o mundo. O mundo pede algo da igreja, nós não vamos dar ao mundo o que o mundo pede, nós vamos dar o que o mundo precisa. Você está comigo? Deus está falando com alguém aqui, irmão? Então para de dar para as pessoas o que elas pedem e começa a buscar a dar o que elas precisam. Ele disse: em nome de Jesus o Nazareno, eu te dou o que você precisa. O que é que aquele homem precisava? O que é que ele pedia? Ele pedia esmola, mas o que ele precisava? Ele precisava andar, sair daquele lugar, sair daquela realidade, sair daquela atmosfera, sair daquela maldição que estava parando a vida dele. Nós precisamos entender sobre a autoridade espiritual. A autoridade é delegada por Jesus e vem exclusivamente dele. A autoridade espiritual não é gritar alto, a autoridade espiritual é se submeter o suficiente. A autoridade espiritual não é mérito nem conquista, a autoridade espiritual é dependência. Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois ele olha para os discípulos, para a igreja dele e diz assim: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nenhum dano será causado a vocês. Essa autoridade já é conquistada no Calvário, já está acessível para mim e para você. O que nós precisamos é tomar posse e usá-la. A realidade, irmãos, é que muitos ainda vivem mendigando esmolas emocionais. Uma igreja que precisa da aprovação das pessoas. Uma igreja que precisa que a comunidade aprove. Um líder que precisa da aprovação de pessoas. Um discípulo de Jesus que precisa da aprovação de pessoas. Que precisa de compensações emocionais. Eu vou, mas eu vou ganhar o quê? Eu faço, mas qual o lucro que eu vou ter? Uma igreja que vive na autocomiseração, se alimentando das feridas, se alimentando de um passado, se alimentando das dores. O Evangelho declara para mim e para você que as realidades passadas não é o nosso fim. O que define a nossa vida, irmãos, é
o nome de Jesus acima do nosso próprio nome. O que nós mais precisamos é parar de funcionar pelo merecimento e passar a funcionar pelo posicionamento. Nós precisamos estar posicionados. Olha para essa pessoa e diga assim: você está numa batalha. Diga: você está numa guerra. Diga assim: você não está no parque de diversão, você não está no shopping, você não está numa praça, você não está, diga assim: você está num ambiente de batalha. Então é se posicionando que você vence. Posicionamento tem a ver com conhecer e exercer o que você conhece. Mas, igreja do Senhor, quais são as esmolas que nós ainda estamos pedindo, talvez? Nós precisamos parar de mendigar migalhas de pessoas. Ali, Pedro e João, e mais Pedro, olha para aquele homem e diz a ele: ande. Uma voz é autoridade, uma voz que vai de encontro a uma realidade. Qual é a voz da autoridade espiritual? É aquela que vai de encontro a uma autoridade. Da sua boca não pode sair uma palavra de conformismo, precisa sair uma palavra de mudança, uma palavra de posicionamento, uma palavra daquele que entende que o passado, aquilo que passou, seja o que foi, não define a sua realidade hoje, não define o que você pode receber do Senhor hoje. Você está comigo, não? Então nós precisamos começar a enxergar o nosso futuro em Deus. Nosso futuro espiritual precisa ser gerado pelos nossos olhos, pela nossa mente. Antes de acessar, nós precisamos visualizar. E eu quero que você comece a visualizar a igreja do Senhor. Comece a ver o que Deus vai fazer nessa igreja. Comece a enxergar as multidões que Deus vai mandar a esse lugar. Comece a enxergar os milagres que Deus vai realizar nesse ambiente. Comece a enxergar as transformações, as restaurações de família, de casamentos que Deus vai fazer aqui nesse lugar, de filhos que estão nas drogas e serão salvos e libertos. Nós precisamos viver pela fé e andar por essa fé, que a nossa mente começa a ver. Mas o problema é que a gente está com a mente cheia das coisas que já passaram, não tem espaço para o novo de Deus. Vamos mudar essa realidade, igreja, amém? Amém ou não? Vamos ser essa igreja apaixonada por oração. Nós precisamos orar mais. Não é que, pastor, vou ter que deixar de trabalhar para viver o dia orando. Não, você pode estar trabalhando, mas está em espírito de oração. E Deus vai te dar visões, Deus vai te dar dons, Deus vai te dar a palavra de conhecimento. O que é a palavra de conhecimento? É exatamente isso. Pedro vem com João para orar, e aí um homem que está sentado na porta diz assim: ei, me dá uma moedinha aí. Ele não falou mais nada, mas a palavra de conhecimento veio sobre Pedro, dizendo assim: olha, eu vou te dar o que você precisa, levanta e anda. Palavra de conhecimento, irmãos, é um dom que Deus nos dá para discernir uma necessidade de alguém que nem falou para você o que ela está passando, mas Deus se revela. Eu quero profetizar que você vai receber esse dom de palavra de conhecimento. Deus vai te usar de forma poderosa nesse dom, na direção de pessoas. E quando você estiver diante de alguém que Deus te der uma palavra de conhecimento, você não fica achando que é uma sensação sua, você precisa só deixar Deus te usar. Segundo, a fé que nos faz andar na autoridade espiritual. Uma igreja assim, ela entende que a fé que recebe o milagre não é a fé dos que estão sentados, não é a fé dos que estão parados, não é a fé dos que estão conformados, é a fé daqueles que têm ação imediata.
Porque a fé que recebe milagre exige uma ação imediata. Observe a sequência. Pedro diz assim: levante-se e ande. Depois ele toma a mão do homem e o levanta. E a Bíblia vai dizer que de imediatamente seus pés e tornozelos foram curados e foram fortalecidos. Existe uma cura e uma força que vem sobre nós quando nós decidimos agir. Sabe a razão de muitas pessoas viverem adoecidas? É porque elas não decidem agir na direção da mudança. É porque elas não decidem se levantar para fazer diferente. Aquele homem não esperou sentir a força primeiro para levantar-se depois. Ele creu na palavra mais do que no toque, e ele responde com obediência. E aí a força da autoridade vem no movimento da sua fé. Em dias como esse que a gente vive, meus irmãos, dias de ansiedade extrema, dias de muitas pessoas deprimidas, traumas enraizados na alma, que muitos dizem: quando eu me sinto curado, quando eu me sentir curado, aí eu vou e perdoo. Quando eu me sentir curado, aí eu vou voltar aí à igreja. Quando eu me sentir liberto, então eu vou orar. Quando eu me sentir bem, então eu vou servir ao Senhor. Quantas pessoas estão vivendo assim? Deixa de vir para a igreja porque tem um problema na casa. Não, se tem um problema na casa, você deveria correr para a igreja. Deixa de servir porque eu estou deprimido. A gente precisa aprender, irmãos, com a palavra de Deus, a se posicionar de forma correta, na direção da nossa cura, na direção do nosso fortalecimento. Aquele homem não esperou estar bem para atender uma palavra de Deus. Ele atende a palavra de Deus, e aí Deus vai lá, o fortalece e o cura. Essa é a sequência que nós precisamos. É se posicionar, é agir de forma imediata. Está na hora de você agir de forma mais rápida na direção do Senhor. Está na hora de você se posicionar na direção do Senhor. Esse milagre aqui de Atos 3 ensina exatamente o oposto daquilo que o mundo nos ensina. A cura se manifesta no ato de se levantar pela fé. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, que é uma realidade da Bíblia. Deus não espera você estar 100% restaurado. Deus espera que você obedeça, mesmo não estando tão bem assim, para que Ele te ajude, fortaleça você e cure as áreas que precisam ser curadas. Aquele homem precisava da cura nos seus pés, e foi ali onde o Senhor tocou. Deus nos restaura enquanto nós obedecemos. Lembra daquele episódio de 10 leprosos que gritaram por Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós, nos cura. Jesus diz assim: vá se apresentar aos sacerdotes. A Bíblia diz que quando aqueles homens se viram e começam a andar em direção à palavra e à autoridade que Jesus deu, eles são curados. É assim que nós precisamos. Igreja, nós precisamos estar caminhando na autoridade de Jesus. É assim que seremos curados. É assim que seremos fortalecidos. O texto diz que ele foi curado e foi fortalecido. Essas as duas unções que o Senhor libera para aqueles que obedecem. É cura e força. É cura e força. É cura e força. A gente precisa parar de dar desculpas para quem tem autoridade de nos curar. A gente precisa parar de dar desculpa para quem tem autoridade de nos fortalecer. A gente só precisa obedecer a palavra de Deus, e Deus vai fazendo aquilo que é preciso ser feito nas nossas vidas, na nossa casa, no nosso casamento, com nossos filhos, com o nosso ministério. Igreja, a gente só precisa estar
caminhando em obediência, e Deus vai restaurando, curando e fortalecendo. Por último, quem deixa a paralisia do passado, entra no novo. Essa é a igreja que nós precisamos ser, uma igreja que acessa o novo de Deus. O que a gente vê nesse texto? A gente vê que aquele homem, ao ser curado e ao ser fortalecido, preste atenção aqui, irmãos. Diga a 3 pessoas assim, diga ela mesma assim, com autoridade, diga assim: nós precisamos aprender a ser mais gratos. Diga a outra pessoa que não ouviu, diga assim: nós. Diga nós, porque você se inclui, diga assim: nós precisamos aprender a sermos mais gratos. Você vê o que é uma igreja apaixonada. A Bíblia diz que aquele homem, ele é curado e fortalecido pela autoridade de Jesus. Não foi Pedro, foi Jesus, amém? Amém? Não é o líder, é Jesus. Não é o pastor, é Jesus. Não é o apóstolo, é Jesus que faz. Não é a vela acesa, é Jesus. Não é a rosa ungida, é Jesus. Não é o sal grosso, é Jesus. Não é pular 3 ondinhas, é Jesus. Não é a vassoura atrás da porta, é Jesus, amém? Não é correr para desvirar a sandália, é Jesus, irmão. É Jesus. A Bíblia diz que aquele homem se levanta. O que é a primeira coisa que ele faz? Ele podia dali dizer: ó, obrigado, cara, obrigado, eu vou embora. Primeira coisa que ele faz é entrar na igreja. Entrar na igreja. Ele foi tão tocado pela igreja que a primeira coisa que ele faz é entrar na igreja para agradecer. Ele entrou, ele deixou a porta que o limitava. A Bíblia diz que ele não só entrou, mas ele andou e saltou dentro da igreja. O que é isso, irmão? Isso é uma atitude de alguém que é grato. Porque alguém que é grato ao Senhor, irmão, ele não faz as mesmas coisas como se nunca tivesse sido tocado por Jesus na sua vida. Quem é grato ao Senhor não vive do mesmo jeito. Ele andou e saltou dentro da igreja. O que ele estava mostrando para as pessoas? Que Jesus me libertou. Uma igreja que é grata, ela mostra para o mundo que Jesus é aquele que nos liberta. Ela não vem para cá e fica como se não estivesse aqui. Ela vem para cá e ela salta de alegria na presença do Senhor. Ela vem para cá e ela se quebranta na presença do Senhor. A Bíblia diz que ele andou, saltou e adorou ao Senhor. Estava mostrando para as pessoas o milagre que ele recebeu e que passou a virar um testemunho público. Em outras palavras, aquele homem estava dizendo que o passado ficou na porta, porque agora ele estava vivendo algo novo em Deus. E ele não voltou para mendigar, ele se tornou prova viva de que Jesus é capaz de mudar a história de uma pessoa.
Jesus é capaz de curar uma pessoa. Jesus é capaz de fortalecer uma pessoa. Jesus é capaz de transformar a história de uma pessoa. Não importa o tempo, não importa os anos. Quando Jesus chega, não é mais a mesma coisa. Aquele homem passou a ser amigo de Jesus. Tem algum amigo de Jesus aqui? Olha para essa pessoa e diga assim: a melhor coisa da sua vida é ser amigo de Jesus. Diz aí a 3 pessoas, diga assim: a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ser amigo de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem deixou as coisas para trás. Deixou aquele lugar de 40 anos. Porque ele conheceu Jesus. Quando a gente passa a ser amigo de Jesus, a gente passa a deixar algumas coisas para trás. Não tinha como ele ser amigo de Jesus e voltar, sair da igreja e sentar na porta e voltar a pedir esmola. Porque é como se Jesus não existisse na vida dele. Não tinha como ele estar naquele ambiente e não saltar de alegria, porque Jesus transformou e curou a vida dele. Não tinha como ele estar naquele ambiente e não levantar sua mão para adorar aquele que mudou a sua história. Todas as vezes que a gente está na presença do Senhor e a gente não manifesta a alegria da presença do Senhor, nós estamos deixando de ser grato ao Senhor. Pega essa pessoa que está ao seu lado e diga assim: nós precisamos aprender a ser mais grato. Porque se você, irmão, está no ambiente e parece que Jesus não está, se você faz parte de uma igreja e você não agradece ao Senhor por isso, se você está no ambiente em que você foi curado, você foi liberto, e você não tem atitudes de alguém grato, a gratidão ela é poderosa, porque a gratidão ela traz o favor do Senhor na nossa direção. A ingratidão não vem de Deus, a ingratidão vem do diabo, que estava no ambiente da presença, mas não manifestava gratidão nenhuma a Deus. Não permita que você esteja num ambiente onde você precisa ser grato e você se comporta como se nada mudou na sua vida. Eu creio, meu irmão, que essa igreja tem marcado a geração pela gratidão ao Senhor. Homens e mulheres que são gratos, amém? Do seu lado aí tem alguém grato, do seu lado aí tem alguém grato ao Senhor, porque um dia o Senhor curou, porque um dia o Senhor fortaleceu, porque um dia o Senhor o fez andar, porque um dia o Senhor tirou daquele lugar de migalha, de miséria, e o Senhor o colocou em um lugar de honra. Aquele homem saiu de um ambiente de miséria, de pobreza, de necessidade, e acessou um lugar de prosperidade, o lugar da presença de Deus, o lugar de transformação. É nesse lugar que o Senhor quer a mim e a você. O Senhor não nos quer no lugar de pedir esmola, o Senhor quer no lugar daqueles que são gratos, porque um dia Jesus transformou a sua vida, um dia Jesus mudou a sua história. Então, irmão, em nome de Jesus, vamos parar de nos sentir órfãos espirituais ou vítimas constantes do diabo. Nós precisamos levantar a nossa cabeça, nós precisamos nos levantar como igreja. Ah, mas está doendo meu tornozelo, deixa Jesus tocar e curar onde está doendo. O que nós precisamos é nos levantar e andar nessa fé, parar de ser órfãos espirituais que vivem se lamentando porque está ferido, está doendo, porque eu estou decepcionado, eu estou desmotivado. Em nome de Jesus, Jesus não tem o que você quer, Jesus tem o que você precisa. Eu quero perdão de fulana. Jesus tem
o perdão que você precisa. Não é o que você quer, é o que você precisa. Nós precisamos nos levantar na autoridade que Jesus já nos deu como igreja. Para aquele homem, eram quase 40 anos de uma porta que era formosa. Se você perguntasse detalhes daquela porta, o homem sabia muito bem. 40 anos olhando para uma porta, viu a porta se deteriorar, viu a porta perder o seu brilho, viu a porta passar por pintura, viu a porta passar por restauração, viu a porta nos mínimos detalhes. 40 anos olhando para a mesma situação. Quantas pessoas não vivem assim hoje? Quantas famílias não estão vivendo assim hoje? Quantos casamentos não vivem assim hoje? Mas naquele dia Jesus chegou. Naquele dia Jesus tocou. Naquele dia Jesus curou. Jesus fortaleceu. E o melhor, Jesus o colocou de pé. E Jesus disse: você agora não vai ficar olhando para uma porta. Agora você vai entrar por ela. E você vai estar diante da presença daquele que é todo poderoso. Aquela porta que era formosa deixou de ser um lugar de necessidade para a vida daquele homem. Muitas pessoas, muitos ficam olhando para uma porta, sentados na sua paralisia, pedindo esmolas emocionais. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, mas Ele te trouxe aqui exatamente para dizer isso. Está na hora de colocar um ponto final nessa realidade que já vem há muito tempo da sua vida, essa paralisia em áreas da sua vida. Jesus chegou, enxergou você e está te dizendo: chegou a hora de você colocar um ponto final nisso. Levante-se e ande. O levante-se e ande saia dessa realidade. Existe algo maior e melhor de Deus para você. Existe algo mais poderoso do Senhor para nós, igreja do Senhor. Existe um ambiente da glória de Deus que nos aguarda. Existe uma presença poderosa e uma autoridade que está acima de tudo e de todos. Está pronta para nos tomar e nos usar. Naquele dia aquele homem ouviu da igreja: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Uau! Que essa seja a sua voz para esse mundo. Alguém grato é alguém que não guarda. Alguém grato é alguém que compartilha. Alguém grato não quer só para si. Você quer a maior prova se você é grato? É você ajudar pessoas a crescer mais do que você. Os ingratos não suportam ver alguém crescer. Os ingratos não suportam ver alguém que está fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Irmão, seja grato. Se alguém está fazendo o que você não está fazendo, você tem que agradecer por alguém estar fazendo. Pedro diz: nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós queremos te dar. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a igreja que não quer para si, é a igreja que quer que as pessoas recebam. Como a gente pode fazer isso, igreja? Como é que a gente pode fazer isso? Vamos em busca desses que estão nas portas. Tem muita gente nas portas. Muita gente que está só olhando para as portas. Muita gente que está parada nas portas, esperando algo, mas não é sobre algo. Diga a essa pessoa assim: não é sobre algo, é sobre alguém. Enquanto as pessoas estão esperando por algo, nós vamos oferecer alguém. Você está comigo ou não? Essa é a mensagem que o mundo precisa. É a mensagem sobre alguém. E esse alguém tem nome, que é Jesus. Naquele dia Pedro disse: o que nós temos, nós te damos. O que o Senhor tem?
eu tenho autoridade do nome de Jesus, e eu te dou agora para você mudar a sua história. Em nome de Jesus, o Nazareno. Por quê? Porque de Nazaré, todo mundo dizia que não podia sair nada de bom de Nazaré, mas é de onde ninguém espera que Jesus faz. É quando ninguém espera que Jesus opera. É quando ninguém dá nada para aquela igreja, que aquela igreja faz um impacto na geografia, e vai fazendo impacto na cidade, e vai fazendo impacto na nação. Em nome de Jesus, ô Nazareno, levante-se e ande. Em nome de Jesus, irmãos, esse é o tempo mais do que nunca que nós precisamos usar dessa autoridade. Vamos sair por aí, pelas esquinas, pelas ruas, e dar aquilo que nós temos. Você está comigo? Ai, pastor, se eu tivesse dinheiro, eu ajudaria mais. Não é sobre algo, é sobre alguém. Ai, pastor, se eu tivesse um salário melhor, ia investir mais nessa igreja, irmão. Quando você começar a entender que é sobre alguém, Jesus vai te dar o algo para você poder fazer. Mas se a gente primeiro fica pensando no algo, eu não tenho, eu não vou, eu não tenho, eu não faço. Irmão, você carrega a autoridade de Jesus em você. Você tem alguém em você que está acima de toda necessidade. É alguém que tem autoridade para curar todo tipo de ferida, toda enfermidade. É alguém que ressuscita aquele que morreu. É alguém que cura aquele que está cego. É alguém que ressuscita 4 dias depois um homem que está no túmulo e manda ele sair desse lugar. É essa voz que nós temos. Nós precisamos ser mais apaixonados. Igreja, nós estamos vivendo a crise da frieza espiritual. Isso não é aqui. Isso não é aqui. Isso é em todo lugar. E não se iluda porque você vê na rede social, a igreja está lotada. Que muita gente vai pelo que a igreja oferece, de estrutura. Quem não quer ir para uma igreja que tem um estacionamento climatizado, que tem a cadeira acolchoada, que tem um espaço para criança que parece um shopping, que tem um piso de porcelanato, que tem um banheiro que parece um banheiro de shopping? A igreja fica... Não se iluda não, porque a igreja cheia de gente não quer dizer que tem gente cheia de Deus, não. O que nós precisamos não é de igreja cheia de pessoas, o que nós precisamos é uma igreja cheia de pessoas que são cheias da presença do Senhor. E essa é a crise dos fins dos tempos, porque Jesus disse em Mateus 24, que nos últimos dias serão como os dias de Noé. Qual é a maior característica do dia de Noé? Frieza espiritual. Pessoas que estão frias, pessoas que vêm para o culto mais frias, pessoas que passam a semana frias, pessoas que não estão nem aí para a injustiça desse mundo, para a necessidade das pessoas, carregam Jesus, mas estão muito mais preocupados com as coisas. Nós precisamos nos despertar para essa realidade presente e sermos apaixonados pela presença do Senhor. Sermos gratos, igreja, amém? Balança a pessoa que está ao seu lado e diga assim: nós precisamos aprender urgentemente a sermos mais gratos. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Glória a Deus. Tem alguém grato ao Senhor Jesus aqui? Tem alguém grato porque foi curado pelo Senhor? Tem alguém grato porque Jesus libertou você de algum pecado? Tem alguém grato porque Jesus entrou na sua história e mudou a história da sua geração? Tem alguém grato porque Jesus te deu uma família? Tem alguém grato porque Jesus, Ele te incluiu na igreja dEle? Então vamos provar nossa gratidão, Senhor, nessa noite. Se você foi curado, se você foi fortalecido por Ele, nós vamos fazer como aquele homem
que não estava no ambiente, mas parecia que não estava. Nós estamos ali, mas damos um salto de alegria. Nós adoramos ao Senhor com extravagância. Amém? Amém, igreja? Se tem uma marca dessa igreja, irmãos, é a adoração extravagante. Nós não vamos nos conformar com ambientes em que parece que a gente está mais como espectador, que a gente fique mais observando do que adorando. Você não precisa observar, você só precisa adorar, amém? Você só precisa entregar sua adoração, seja como for. Se Jesus te pega aí, você vai saltar, você vai dar um glória a Deus, você vai gritar, você vai chorar, você vai se ajoelhar. Mas para Jesus te pegar, você precisa deixar. Você precisa deixar Ele te pegar. Você precisa entrar no ambiente. Você precisa rasgar o céu. Você precisa entrar no clima. Você precisa atrair a presença dEle, amém? Em nome de Jesus. Não espere sentir. Faça acontecer.